Pronto, já está gravando. Vamos lá. Então, pessoal, boa noite. Nessa semana, na terça-feira, a gente teve uma reunião com o colegiado, né, todos os professores dos cursos de engenharia da civil e da produção, tanto de Fortaleza quanto de Maracanaú, né? Acho que vocês devem estar sabendo, a Daniela está de licença maternidade, certo? Então, o professor Márcio está assumindo as coordenações enquanto a Daniela está de licença, certo? Então, um dos pedidos que o Márcio fez para a gente foi reforçar com vocês com relação aos prazos do trabalho de APS, certo? A data limite para entrega dos trabalhos vai ser dia 20/5, ou seja, tem menos de um mês para entregar esse trabalho, tá certo? Uma coisa que foi pedido na reunião, e eu reitero também para vocês, é o seguinte: se vocês estiverem com qualquer dificuldade em realizar o trabalho, em fazer o trabalho, e tá com dúvida no trabalho da APS, procurem os professores para pedir orientação, certo? As equipes já estão formadas, certo? Deixa eu olhar aqui para a cara de vocês. As equipes já estão formadas, correto? Todo mundo já tem equipe de trabalho de APS? Responde aí no chat, vai. Eu já tenho, mas eu estou sentindo falta, é que da última vez, desculpa, semestre passado, a Daniela deu, não sei se foi um link, de alguma forma, ela pediu para colocar o nome do pessoal do grupo. Pronto. E aí, se eu não me engano, dessa vez eu senti falta desse envio, se eu não me engano. Isso está sendo providenciado, viu, Leonardo? Está sendo providenciado. O professor Márcio está em contato com a Daniele para pedir as orientações, e o professor Onésimo também vai dar o suporte de disponibilizar uma planilha onde vocês vão escrever o nome dos participantes de cada grupo, certo? E a partir daí, essa planilha vai estar disponível para vocês fazerem esse preenchimento, certo? Para que a gente tenha o retorno, né, dos grupos que vão realizar os trabalhos para cada semestre, tá? E Gabriel está sem equipe. Gabriel, procura o mais rápido possível conversar com os teus colegas, usa os grupos de WhatsApp de vocês para agilizar a formação de grupo, tá certo? Entra em algum grupo que já esteja feito, né? Mas não fica sem grupo, não deixa para ir atrás disso de última hora. Professor, certo? Tem um grupo, desculpa atrapalhar, só para assim, não perder a deixa. Tem um grupo da ciência dos materiais, se ele não tiver inserido, pede para inserir ele aí, para ele ver e estar contactado com a turma da produção, está toda, a maioria nesse grupo. Né? Certo. Agora, eu não sei se eu não sei se ele é da produção ou da arquitetura, não sei da onde, da administração, não sei. Aí tem que ver como é. O Gabriel já colocou o telefone dele aqui, já conversa com ele no WhatsApp e já se organiza nesse sentido, tá bom? Se ajudem. Essa época que está todo mundo distante, a gente tem que se ajudar o máximo possível para que dê tudo certo, tá? Agora, só um pedido, né, que o Márcio fez para a gente, é de realmente reiterar essa data limite, tá? E o aviso, né, o convite, comecem a trabalhar logo no trabalho de APS, comecem a cuidar cedo disso, para não deixar isso para a última hora, tá? Os trabalhos que eu já avaliei, os mais bem feitos, foram justamente aqueles que a equipe já estava feita quase na primeira semana de aula, tá? Então a equipe teve bem mais tempo para cuidar desse trabalho. Inclusive foi um trabalho de Física 2 sobre as
falto, que eu até recomendei a equipe ser premiada no Conexão Fametro, porque o trabalho estava muito bom, tá? Então, os trabalhos de vocês da APS, eles são feitos no molde da Conexão Fametro. Então, o trabalho que é feito nesse semestre pode ser apresentado no evento no semestre que vem, pode concorrer a prêmio, né? Eu avaliei vários trabalhos da engenharia e sugeri que eles fossem premiados, tá? Porque os trabalhos estavam muito bons, certo? Vocês, como futuros engenheiros, um dos ramos que o engenheiro pode ingressar é na academia, né? Fazendo pesquisa científica realmente, né? Continuando a estudar, sempre estudando, fazendo mestrado, fazendo doutorado, por que não? Tá? E um trabalho desse de APS pode dar o gosto de você pesquisar coisas diferentes do que é visto em sala de aula, tá? Então vale muito a pena. Então cuida, pessoal. O recado da reunião com relação à APS é isso. Fala com os alunos, manda eles cuidar, agilizar a formação de grupos, fechar esses grupos, começar a pesquisar os temas, certo? Eu vou criar eu não sei como é que vai ser a entrega do trabalho nesse semestre, isso aí não ficou fechado na reunião, mas eu vou criar um linkzinho lá no Moodle com todas essas orientações que foram feitas na reunião com relação à APS, tá certo? Bom, o recado que eu tinha que dar da coordenação era esse. Bora começar. Vamos resolver o exercício hoje. Alan, quais são as questões que tu quer resolver? A primeira e a segunda. A primeira e a segunda, é isso? Pronto, bora lá. Deixa eu abrir aqui a lista de exercícios. Não, aqui não, aqui. Pronto. A primeira questão da lista, a primeira e a segunda, falei que meio que segue o tiro. Tá, vamos lá. Vamos fazer as duas primeiras. Vamos fazer as duas primeiras. Vamos trazer esse cara para cá, que aí eu consigo... Opa! Escrever melhor. Pronto. Primeira questão da lista diz o seguinte. Tá em azul, tá em azul. A primeira questão da lista diz o seguinte. Um recipiente, quando ele está cheio de álcool, que tem uma massa específica de 0,8 gramas por centímetro cúbico, ele apresenta uma massa de 30 gramas. Tá? Então, para o álcool, eu tenho uma massa específica de 0,8 com uma massa de 30 gramas. E, quando ele está completamente cheio de água, né, esse recipiente cheio de álcool, ele tem essas características, e quando o mesmo recipiente está cheio de água, que tem uma massa específica de 1 grama por centímetro cúbico, a massa que ele apresenta é uma massa de 35 gramas, tá? Então, qual vai ser a capacidade do recipiente? Qual vai ser o volume do recipiente? Né? Quando ele fala em capacidade, ele está perguntando exatamente qual é o volume. Vou voltar aqui. Professor, dá para fazer uma figura aí? Será que nesse exemplo dá para fazer uma figura como exemplo ou não dá certo? Não, dá. A figura seria simplesmente... Opa. A figura seria simplesmente um recipiente, certo? E eu tenho esse recipiente com 2 líquidos, tá? Por que está apagando aqui? Estranho.
esse recipiente tem um volume V, tá? Que eu quero saber, é o que a questão pede, qual é o volume do recipiente. Quando ele está completamente cheio de álcool, ele tem essas características. O álcool tem uma massa específica, né, de 0,8, e esse recipiente cheio de álcool, ele vai ter uma massa de 30 gramas, certo? Agora, quando eu pegar o mesmo recipiente que eu também quero descobrir qual é o volume desse recipiente, e nessa situação agora, ele está cheio de água, eu vou mudar, como eu mudei a substância, muda a massa específica, certo? Massa específica para fluidos é a mesma coisa que densidade, né? Só para lembrar, porque dentro de um fluido não vai ter nenhum espaço vazio, certo? Fazer aqui a observação para fluidos. A densidade é igual à massa específica. Específica. Certo? Bom, então vamos lá. Agora, a situação que a gente tem, tá? A situação que a gente tem é que ele está sendo dado a massa total, certo? Vocês concordam comigo que eu posso escrever que a massa total seria igual à massa do recipiente mais a massa do líquido deixa o carro do som passar ali. Vamos lá. Então vamos partir desse princípio que o recipiente cheio de líquido em cima de uma balança, o que está sendo pesado, né, o que está sendo medido, a massa que está sendo medida, vai ser a massa do recipiente mais a massa do líquido, certo? Porque todo o líquido vai estar contido dentro do recipiente, e nas duas situações, o enunciado da questão fala que a gente tem, que ele está completamente cheio, correto? Então, nessa situação, vamos calcular o volume do recipiente. E aqui, pessoal, como a gente tem dois fluidos, eu vou construir um sistema linear. Vamos ver aqui o seguinte. Para o álcool, eu tenho que a massa do álcool, e aqui vou ficar escrevendo mais a massa do recipiente, tudo isso é igual a 30. E para a água, eu tenho que a massa da água mais a massa do recipiente é igual a 35. Tá? Concorda? Eu só equacionei esse problema, levando em consideração que a massa total do recipiente vai ser a massa do recipiente mais a massa do líquido. Concorda? E esse princípio é interessante, né? Se a gente tivesse com totais condições de ter uma aula de laboratório, a gente iria calcular, um dos experimentos que eu gosto de fazer no laboratório de física é justamente calcular a densidade da água que você está medindo com o Becker. Certo? O cara tá dando volta no quarteirão ouvindo música alta. Dá para acreditar um negócio desse? Bora lá. Então, seria um procedimento
que a gente utilizaria para calcular a densidade da água é contar, né, com essa relação aqui, que a massa total que eu estou medindo na minha balança, ela vai ser a massa do recipiente mais a massa do líquido. Bom, então, eu só peguei esta equação de cima e apliquei para os dois casos, tanto para o álcool quanto para a água, tá? Então, eu tenho a massa do álcool, que eu não sei qual é, tenho a massa da água, que eu não sei qual é, tenho as massas do recipiente, que também não sei qual é, e tenho as massas totais de 30 e 35, respectivamente, tá? Então, com isso, né, com essas duas equações, eu posso resolver esse sistema, né? Se eu chamar essa primeira equação de equação 1, e se eu chamar essa segunda equação de equação 2, a brincadeira que eu vou fazer aqui é pegar a equação 2 e subtrair da equação 1. Tá? Ok? Fazendo isso, a gente vai eliminar o termo da massa do recipiente. Então, a equação que eu vou ficar vai ser a seguinte: a massa da água menos a massa do álcool é igual a 35 menos 30, isso é igual a 5 gramas. Ah, professor, mas ele não deu as massas. Ele deu as densidades, ele deu as densidades, não, as massas específicas. Então, substitui. Se tu tens que a densidade é a massa sobre o volume, então a massa é igual a densidade vezes o volume. Nesse caso, massa específica, tá? Então, a massa da água vai ser a massa específica da água vezes o volume do recipiente e como ele está completamente cheio, o volume do recipiente é igual ao volume de água, correto? Menos a massa específica do álcool vezes o volume do recipiente, tudo isso é igual a 5. Então, coloca volume em evidência, o volume do recipiente é multiplicado pela densidade da água, que é 1, menos a densidade do álcool, que é 0,8, tudo isso é igual a 5. Então, esse volume vai ser 5 sobre 0,2, que vai dar 50 por 2, vai dar os 25 metros cúbicos. Tá certo? Então, a brincadeira aqui é escrever, né, equacionar o teu problema baseado nessa informação. A massa total que está sendo medida, ela vai ser a massa do recipiente mais a massa do líquido. Ok? Alan, foi entendido, Alan? Não sei mais nem que aula a gente está. Deixa eu ver aqui. Não, é isso aqui. Vocês estão vendo direitinho as anotações que eu estou colocando lá para vocês, né? Que aparentemente é aula 9. Dá para manter aqui a coerência. Aula 9, anotação 01, que eu salvo lá no Moodle para vocês. Alan, fale agora ou cale-se para sempre? Tá aqui, ok. Pronto. Vamos ver agora a segunda questão da lista. Chururu, chururu. Segunda questão da lista diz o seguinte. Se uma caixa d'água tem uma massa de 800 quilos e está apoiada num plano horizontal, tá? Essa caixa, deixa eu só aceitar logo aqui.
Seja uma caixa d'água de massa de 800 quilos, apoiada num plano horizontal. A caixa tem uma base quadrada de 2 metros de lado e a água tem uma massa específica de 1 grama por centímetro cúbico. E está cheia, né? A caixa d'água está cheia até uma altura de 1 metro. Considerando a gravidade igual a 10, qual é a pressão em newtons por metro quadrado e em atmosferas a pressão média exercida pelo sistema sobre o plano de apoio? Tá? Então vamos lá. Novamente, Leonardo, vamos fazer o desenho, né? Já que é legal da gente trabalhar dessa forma. Eu tenho uma caixa d'água que tem as seguintes características, tá? Ela tem uma base quadrada de... Opa, peraí. Tem que tirar isso aqui, sempre esqueço. Ela tem uma base quadrada de 2 metros de lado, certo? E eu enchi essa caixa d'água, eu enchi com água, né? Até uma altura de 1 metro, certo? Só que a caixa d'água, só a caixa d'água vazia, já tem uma massa de 800 quilos. Tá? E aí, quando for colocada a água dentro dela, a água que possui uma massa e vai aplicar uma força-peso sobre a área da base a base de apoio, tá? Então, o peso que está sendo aplicado sobre o apoio vai ser um peso total, que vai ser igual ao peso da caixa d'água mais o peso da própria água. Certo? Concordam? Então, vamos trabalhar com isso. Como ele está pedindo pressão, como ele está querendo a pressão, e a pressão é força sobre área, se a área a gente já tem, certo? Se é uma base quadrada de 2 metros de lado, né? Se a área é 2 metros de lado, então essa área é L quadrado, L ao quadrado, exatamente. Então, essa área vai ser de 4 metros quadrados, certo? E aí eu já tenho a área, né? Falta calcular qual é a força peso que a caixa d'água mais a água está exercendo sobre o piso, sobre o plano de apoio. Tá bom? Então, a força vai ser o peso total, que é a força resultante, né? Aqui vamos botar a força resultante é igual ao peso total, que é igual ao peso da caixa d'água mais o peso da própria água. Então, esse peso total vai ser a caixa d'água, massa vezes gravidade, mais o peso da água. A gente pode fazer essa parte agora de duas formas, tá? Eu posso pegar a massa da água vezes a gravidade, e depois eu faço de outro jeito. Vamos terminar aqui. A massa da... Vamos repetir. Massa da caixa vezes a gravidade, mais... Para eu determinar qual é a massa de água que está contida na caixa, certo? Eu vou trocar a massa pela densidade vezes o volume vezes a gravidade, certo? Eu troquei a massa pela densidade. Se a densidade é a massa pelo volume, então a massa é igual à densidade vezes o volume. Então eu fiz isso para a massa da água, para a massa da água, né? Eu substituí a massa da água. Ok. Então agora
eu tenho a massa da caixa d'água. Vamos ver o que eu já tenho na minha equação, certo? A massa da caixa d'água eu já tenho, gravidade a gente conhece, densidade da água eu conheço. O volume eu tenho ou não? Sim ou não? Sim, né? Vamos ver. O volume de qualquer estrutura, né? Ele pode ser calculado simplesmente com área da base vezes altura. Então, esse volume é a área da base, que são os 4 metros quadrados, vezes a altura da água, que é 1 metro. Então, esse volume é de 4 metros cúbicos. Certo? Então, a gente já tem todos os elementos que preciso para resolver a questão. Então, o peso total é a massa de 800 quilos vezes a gravidade de 10, mais a densidade, tá? A densidade de 1000, e eu vou já explicar aqui o que eu estou fazendo, vezes o volume de 4, vezes a gravidade de 10. Ah, professor, por que ele deu que a densidade da água, a massa específica da água, é 1 grama por centímetro cúbico e eu estou usando 1000? Porque eu transformei isso, né? A gente está fazendo isso para utilizar o valor de 1000 quilos por metro cúbico. Note o seguinte, vamos observar aqui uma coisa. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu botar esse negócio aqui, pronto. Vamos pegar aqui, ó. A gravidade está em metro. Eu quero calcular a pressão em metro quadrado. As áreas que a gente está, as dimensões que ele deu estão em metros, né? Para a gente poder calcular o volume. E só a densidade, né? Que estava em centímetro cúbico. Então, daí você tem que observar a necessidade de fazer a transformação dessa densidade de grama por centímetro cúbico para quilo por metro cúbico. E eu mostrei na aula passada esse fator de transformação, certo? Que é justamente 1000, tá? A densidade da água, ela é 1 grama por centímetro cúbico ou então 1000 quilos por metro cúbico. Tranquilo? Tranquilo? Beleza. Então, o peso total que o sistema caixa mais água está exercendo vai ser de... Eu vou jogar tudo para notação científica, tá bom? Para facilitar. Então, aqui vai ficar 8 vezes 10 elevado à terceira, mais 4 vezes 10 à quarta, certo? 4 vezes 10 à quarta, eu vou escrever, já para facilitar aqui, se vocês não entenderem, eu faço de novo. Mas é só para ganhar tempo. Esse número eu posso escrever como sendo 40 vezes 10 à terceira, que aí, as potências de base 10 sendo iguais, eu posso operar os números, certo? Então, o peso total é 48 vezes 10 à terceira, e em notação científica, isso é 4,8 vezes 10 elevado a 3 newtons. Tá bom? E aí, eu calculei o peso do sistema sobre o plano de apoio. Agora, eu vou calcular quem é a pressão. Então, a pressão sendo força sobre área, a pressão vai ser a força de 4,8 vezes 10 à terceira. A área vai ser os 4 metros quadrados, certo? Então, essa pressão é de 1,2 vezes 10 elevado à terceira Newton por metro quadrado. Então, Pascal, certo? Ok? Ok?
Tranquilo? Tá faltando mais alguma coisa? Ah, tá faltando calcular isso em ATM, né? Quantos ATMs corresponde essa pressão? E aqui, pessoal, como é uma simples transformação de unidades, né? A gente pode fazer isso simplesmente com regra de 3 simples. Tá certo? Da seguinte maneira. Vou só trazer esse cara para cá, que aí eu faço o resto da questão aqui. Então, isso aqui é a resposta da letra A, tá? Isso aqui é a resposta da letra A. E na letra B, eu quero transformar 1,2 vezes 10 a terceira Newton por metro para atmosfera, né? Então, simplesmente a gente vai proceder da seguinte maneira. Um ATM, e aqui é a regra de 3 simples, porque é só mudança de variável, né? Transformação de variável. Então, uma atmosfera corresponde a 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado, então 1,2 newtons por metro quadrado corresponde a X. Certo? Opa, faltou o resto aqui, né? 1,2 vezes 10 a terceira. Tá bom? Então é só fazer essa transformação. Tranquilo? Seria, né, no caso, seria 1,2 vezes 10 a menos 2 atmosferas. Tá? Que a ordem de grandeza da atmosfera é de 10 a quinta. Ok? Salvar isso aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui o chat. Mais alguma coisa? Mais alguma questão, pessoal? Ou foi só o Alan que tentou resolver a lista? É nessas horas que a gente pega quem está estudando ou não, né? Escolham mais uma questão para a gente trabalhar. Tudo bem. Então, já que vocês não escolhem, escolho eu. Essa aqui é legal. É simples. Bora. Isso aqui é massa. Esqueci, não veio o número da questão. Nada não. Aqui é a sexta questão da lista. Diz o seguinte. Um recipiente cilíndrico tem uma água em equilíbrio hidrostático, ou seja, a água está parada. Tá? Dessa forma, introduz-se na água uma esfera metálica maciça de volume de 5 vezes 10 a menos 5 de metros cúbicos. E ela está suspensa por um fio ideal e desprezível, né? Presa a um suporte externo. A esfera fica totalmente submersa, sem tocar as paredes do recipiente. Depois que o sistema voltar para o equilíbrio, verifica-se que a introdução da esfera causou um acréscimo de pressão, tá? E aí ele dá as variáveis, né? A densidade da água de 1.000 quilos por metro cúbico, a base desse recipiente de 2 vezes 10 a menos 3 metros quadrados, a gravidade é 10, e eu quero saber justamente qual foi esse acréscimo de pressão causada pela introdução da esfera no sistema, na água, tá? Bora lá. Quem se atreve a
dar uma dica de como é que a gente poderia resolver essa questão. Eu não quero só eu resolver, eu quero que vocês tentem fazer também. Vamos supor que agora essa seria uma questão de prova, tá? Você está com a prova aberta na sua frente, tem um tempo lá de 12 horas contando, e você tem que fazer essa questão. Como é que você resolve? Bora participar, galera. Deixa eu ver quem está aqui. Vamos começar a brincar. Ícaro, tá aí? Professor, só que eu tô voltando pra casa agora, ó, não tô acompanhando assim 100% não, só tô olhando mesmo. Tá certo, tranquilo. O outro Ícaro tá aí? Começar a puxar de vocês, pessoal. Alan diz o seguinte: eu tentaria fazer o volume antes e o volume depois da introdução. Bora ver. Turma, vamos começar por partes. Vamos começar por partes. O que diz o teorema de Esteves? O que diz o teorema de Esteves? Que a pressão, e aqui ele está dizendo que eu quero calcular, né, no fundo do recipiente, a pressão no fundo do recipiente, de acordo com o teorema de Esteves, ele vai ser função da profundidade da coluna de água que está sobre o ponto que eu quero analisar, certo? O teorema de Esteves diz o seguinte: se eu tenho aqui uma coluna de água e quero calcular a profundidade no fundo do recipiente, essa pressão ela é função da profundidade da água, correto? E aí essa pressão ela vai ser igual à pressão atmosférica mais o peso da coluna de água, seria ρgh, densidade da água, gravidade e profundidade, certo? Isso aqui é o teorema de Esteves que a gente já viu. Agora, o que tá de diferente nessa questão? Quando você coloca a esfera dentro d'água, o que ocorreu? Ocorreu um deslocamento de água, né? Para que a esfera fique dentro d'água, ela afastou a água para que ela ocupasse aquele lugar no espaço, certo? E isso causou um aumento de altura, tá? Isso causou um aumento do nível de água dentro desse recipiente. Eu tive um aumento, que eu vou chamar aqui de um ΔH. Seria um incremento da altura devido ao acréscimo da esfera, certo? Agora, vocês concordam comigo que o volume da esfera é igual ao volume de líquido deslocado pela esfera? Concorda? Ok, professor. Ok, beleza. E essa ideia, né, foi justamente a sacada que o Arquimedes teve para desenvolver a teoria do empuxo, né? Reza a lenda que ele teve essa ideia quando ele estava tomando banho numa banheira. Quando ele entrou dentro d'água, a banheira estava rente, né? O recipiente estava praticamente cheio. Na hora que ele entrou, a água transbordou, certo? E a sacada dele foi essa, que o volume dele era igual ao volume de fluido de água que tinha
escapado pela banheira, ele tinha transbordado da banheira, tá? E aí reza a lenda que ele saiu gritando pelado, dizendo eureka, 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 né? Mas, quem sabe, né? Não tem como saber, né? Reza a lenda, certo? Então, a gente vai partir dessa ideia para calcular, eu quero saber quem é esse aumento de nível. Porque se eu tenho uma pressão aqui no fundo e eu aumentar, né, eu vou chamar aqui pressão 1, que é a pressão da figura 1, e eu vou ter uma pressão 2, que vai ser a pressão da figura 2, com o aumento do nível. E se eu aumentar esse nível, também vai aumentar a pressão. Tá certo? Então vamos determinar logo quem é esse H, tá? O volume da esfera de 5 vezes 10 elevado a menos 5. Não vou fazer aqui, não. Vamos lá, vamos pegar essa ideia aqui e vamos trazer para cá. O volume da esfera é igual ao volume de água que foi deslocada, certo? Então, o volume da esfera de 5 vezes 10 a menos 5, 10 a menos 5 metros cúbicos, e aqui eu vou ter o volume deslocado, e eu poderia calcular essa altura fazendo com que o volume de líquido que foi deslocado, eu posso calcular isso como sendo a área da base vezes a altura, tá? Porque eu tenho a área da base do recipiente, né? Ele dá quem é essa área, e esse aumento de altura aqui, tá? Então, esse volume da esfera corresponde a uma área da base vezes um incremento de altura causado pela esfera, tá? Então, ele dá a área, tá? Ele dá a área. Então, aqui é 5 vezes 10 elevado a menos 5. Isso é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 3, vezes o aumento de altura do nível da água pelo acréscimo da esfera. Então, meu ΔH, o nível que aumentou, foi de 5 vezes 10 elevado a menos 5, dividido por 2 vezes 10 a menos 3. Então, isso é 2,5 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Então, o nível de água subiu 2,5 centímetros, certo? Isso é 2,5 centímetros. Mas vamos manter tudo no sistema internacional, que é com o qual todas as unidades estão sendo colocadas aí nesse problema, tá certo? Só para a gente ter uma ideia da dimensão. Então, a esfera, quando foi colocada dentro da água, fez o nível da água subir de 2,5 centímetros. E agora eu quero saber qual foi a variação de pressão, tá? Qual foi a variação de pressão nessa situação? A variação de pressão a gente pode escrever como sendo a pressão na situação 2 menos a pressão na situação 1. Concorda? Ok? Ok, professor, esse 2,5 vezes 10 a menos 2 aí é o valor depois que a esfera infiltrou, né, na água. A diferença, no caso. Isso, exatamente. Porque quando a esfera está dentro d'água, você está deslocando o líquido. Isso faz com que o nível aumente. Não, sim, show de bola. Tá bom? Beleza. Então, agora, calculado qual foi o aumento de altura, eu posso aplicar um delta para variação, para calcular a variação de pressão, certo? Vamos explorar isso aqui, vamos trabalhar com isso aqui. A pressão 2 eu posso tirar do teorema de Stevin, e a pressão 1 também posso tirar do teorema de Stevin, tá certo? Então, a variação de pressão vai ser igual a pressão 2. E aqui eu vou ser o mais criterioso possível, só para explicar uma coisa para vocês. A pressão 2 vai ser
a pressão atmosférica mais ρgH2 menos a pressão 1, que vai ser a pressão atmosférica mais ρgH1. Tá bom? E aí, já dá para ver da equação que essas pressões atmosféricas a gente vai cancelar. A variação de pressão é igual à densidade da água vezes a gravidade vezes H2 menos H1, que seria a altura na figura 2 menos a altura na figura 1, tá? E aí, pessoal, dá para notar, já dá para notar que H2 menos H1, isso é igual ao próprio incremento de altura que a gente acabou de calcular lá, os 2,5 centímetros, né? Fica claro isso? Beleza. Para mim tá claro. Se vocês não estão perguntando é porque não tem dúvida, tá certo? Vou partir desse princípio. Então, a variação de pressão é igual a densidade, gravidade e variação de altura. E agora é só substituir todos os valores. Variação de pressão é igual a densidade de 10 elevado à terceira vezes 10 vezes 2,5 vezes 10 elevado a menos 2, tá? Então, aqui vai ficar 10 à quarta com 10 a menos 2, vai dar 10 ao quadrado. Então, a variação de pressão é 2,5 vezes 10 elevado a 2 newtons por metro quadrado. Tá bom? A grande sacada para partir, o ponto de partida, né, para resolver essa questão, é essa sacada aqui, que o volume de líquido deslocado é igual ao volume da esfera que foi introduzida no líquido. Tá bom? Galera, professor, oi. É a diferença da aula passada que essa água aí, ou esse fluido, né? Pode ser um fluido, pode ser uma água, que ela tá parada, né? E na aula passada ela estava circulando, né? Mais ou menos assim. Isso. Que até que eu falei Pronto, eu pensei que era uma pressão, e o senhor disse que era não é pressão, é a velocidade. Mas aqui já entra como pressão, porque ela não está em circulação, né? Aqui eu estou fazendo os exercícios da parte de hidrostática. Todos os fluidos estão em repouso, está tudo parado, tá? Vamos ver, nessa lista, tá? Nessa lista, eu tenho exercícios de hidrodinâmica também, tá? Vamos avançando um pouquinho, a gente chega já lá, tá? Tá bom, Leonardo? Tranquilo, professor. Tranquilo? A sétima questão. Deixa eu ver a sétima questão. Tem figura? Tem. Pronto. Vamos ver aqui o seguinte, eu vou copiar o enunciado, depois eu copio a figura. Opa. Vamos pegar a figura agora. A situação que a gente tem é essa. A figura representa uma caixa d'água, tá? E parte dos encanamentos que saem dela, no momento que a água está em repouso, certo? Ou seja, todo o sistema hidráulico está todo fechado, tá? A água está em repouso, não tem nenhum escoamento nessa situação, tá? Sabe-se que o desnível vertical entre os pontos A e B, no meio... Peraí, foi mal, li rápido demais. Sabe-se que o desnível vertical entre os pontos A na superfície da água e o ponto B no meio do encanamento inferior é de 12 metros, tá? Então, o que a gente tem aqui eu posso considerar, né? Posso considerar
Vamos supor que eu tenha a altura do B igual a 0, que eu tenha a altura do ponto A igual a 12. Isso faz com que o desnível entre esses dois pontos seja de 12 metros, certo? Considerando a pressão atmosférica, a densidade da água e a gravidade, qual é a variação de pressão entre os pontos A e B e a pressão manométrica em B? Tá? Só para lembrar, a pressão manométrica aqui é o peso só do fluido, a influência só do líquido. Nesse caso, aqui eu tenho que levar em consideração somente a água. Tá? Então, vamos calcular a variação de pressão entre os pontos A e B. Pessoal, do mesmo jeito que eu calculei a questão passada, desconsiderando a pressão atmosférica, eu posso escrever que a variação de pressão é igual a densidade, gravidade, variação de altura, certo? Concorda? Que na questão anterior, eu cortei, quando eu fiz esse delta, né, eu peguei pressão de um menos a pressão de outro, eu vou ficar com o termo de pressão atmosférica menos pressão atmosférica, então eles já vão se cancelar. Então já posso partir desse ponto aqui, certo? Ok? Beleza. Eu tenho o ΔH, que é justamente a diferença de A menos B, tá? Que vai ser os 12 metros. Então a variação de pressão é igual à densidade da água de 10 elevado à terceira, vezes a gravidade de 10, vezes o desnível de 12. Então, essa variação de pressão é de 1,2 vezes 10 elevado a 4 newtons por metro quadrado. E qual é a pressão manométrica em B? É ρGHB. Tá? E aí eu estaria considerando agora eu estaria considerando que esse termo, ele é a altura da coluna de líquido sobre o ponto, que também é a altura de líquido, seria também de 12 metros. Então, a pressão manométrica em B é igual a essa diferença de pressão, que também é 1,2 vezes 10 elevado a 4 newtons por metro quadrado. Ah, professor, mas o ponto B, ele está deslocado, ele não está imediatamente abaixo do ponto A, correto? Correto. Tem alguma diferença? Não. Tá? Não. O teorema de Stevin, ele relaciona somente o nível. Ele não importa, eu até mostrei uma figura para vocês, não importa o formato do recipiente, importa somente o nível, tá? Então, a única coisa que vai acontecer aqui, a única coisa que me interessa é justamente essa profundidade do ponto B. Então, se eu pegar um outro ponto C, bem aqui, ao mesmo nível do B, ele vai ter a mesma pressão, tá? Porque o que importa é a altura da coluna de fluido acima do ponto. Ok? Agora, isso tudo aqui é a letra A. E agora eu quero calcular a letra B, que eu quero a pressão total ou então pressão absoluta. Então, a pressão total, agora eu já levo em consideração a pressão atmosférica, mais a pressão manométrica, que é o termo de ρGH. Tá? Então, aqui seria a pressão em B, seria 10 elevado a 5 da pressão atmosférica, mais 1,2 vezes 10 elevado a 4. E aí, para eu poder operar esses dois números, vamos reduzir a potência de base 10 ao menor expoente. Pressão em B é 10 vezes 10 elevado a 4, mais 1,2 vezes 10 elevado a 4. E aí agora eu tenho mesmas potências de base 10 e agora eu posso somar. Então, a pressão em B é igual a
11,2 vezes 10 elevado a 4, mas esse número não está em notação científica, né? Para estar em notação científica, você tem que ter apenas uma casa antes da vírgula. Então, isso aqui é 1,2 vezes 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado. Ok? Turma, eu estou indo muito rápido, tô? Professor, aqui na. E esse 10 elevado à quinta, que não apareceu, ele não entra, não? É só Apareceu na letra B. Ah, na quinta? Oi? O ponto Tá A falando mais desse aqui termo não. aqui, né? Não, esse ponto A igual a 1. Bom, deixa eu voltar aqui, só um minuto. Deixa eu ver. Acho que é esse aqui, pronto. Vou salvar. Leonardo, esse procedimento que a gente fez aqui, tá? Ficou claro para ti, certo? Fazendo a diferença de pressão entre dois pontos, eu vou cancelar as pressões atmosféricas, correto? Então, foi isso que eu usei para a letra A, tá? Foi isso que eu usei para a letra A. Então, eu já parti direto do Tá. resultado da questão anterior, tá? Não, tá. Isso aqui a gente chegou do resultado da questão anterior. Então, já estou aproveitando para ganhar tempo. Ok? Entendi. É porque eu não vi. É que o senhor foi direto aí eu não tava. Pois é, eu estou tendo esse cuidado, né? Eu tenho essa preocupação. Às vezes, se deixar, eu falo rápido demais. Eu tenho medo de ficar alguma coisa em dúvida, tá? Mas avisa, por favor, avisa. Não sai da aula com dúvida. Mais alguma coisa, pessoal? Vou voltar aqui para a lista. Vamos fazer uma questão agora sobre a parte de movimento. Não está nessa lista? Não está nessa lista. Ó, tem que colocar outra lista. Para mim estava tudo num canto só. Tá. Eu vou postar logo agora. Aí você já vem. Aí, professor. É o que acontece. Oi, pode falar. Oi. O Alan falou aí que ele não entendeu um pouco porque o senhor adotou essa altura no item B aí, na parte da B. Tá. Por que eu coloquei a altura do B igual a 0? É isso? Deixa eu ver se ele vai responder aqui no chat aqui. O botão não tá conversando aí, né? É porque eu não fico vendo o chat, pessoal. Então vocês me ajudam, por favor, fazendo esse meio de campo aí. Quem tiver microfone. Tá. Aqui, Alan, a única coisa que eu fiz foi escolher um referencial. Tá certo? Eu escolhi um referencial. De tal modo, a gente poderia desenhar aqui, né, só para ficar mais claro o que está sendo feito. Eu estou determinando um eixo Y, eu escolhi o meu referencial, certo? Então, eu estou determinando um eixo Y, onde o Y igual a 0, ele está na altura do ponto B, e o Y igual a 12 está na altura do ponto A. Tá? De qualquer modo, esse ΔH, ele vai ser os 12 metros, tá? Ele vai ser
os 12 metros. Ah, professor, e se eu escolher diferente? Se o ponto A for o meu 0 e o 12 estiver abaixo, a única coisa que vai mudar aqui, tá, seria o fato de você encontrar uma pressão negativa. Tá? Se você escolhe o referencial onde o A é 0 e o B é menos 12, certo? O que a gente iria encontrar nessa situação seria uma pressão negativa. Mas, por que eu estou fazendo isso? Porque, do ponto de vista do teorema de Stevens, onde a pressão vai ser maior? No ponto A ou no ponto B, que está abaixo dessa coluna de fluido? Ora, a pressão do ponto B é maior. A gente espera, lógico, né, que a pressão no ponto B seja maior do que a pressão no ponto A. Então, como eu estou calculando um delta que é uma diferença, eu só quero que esse delta seja positivo. E isso está me dizendo o seguinte, que a pressão no ponto B é maior do que a pressão no ponto A. Porque eu tenho uma altura, né, eu tenho uma coluna de 12 metros de água sobre o ponto A. Sobre o ponto B, desculpa. Tá bom? A gente meio que faz isso intuitivamente, mas essa escolha é só para fazer com que o ΔP seja um valor positivo. Ok? Deixa eu ver aqui o chat de vocês. Beleza. Vamos ver. Deixa eu colocar logo aqui no Moodle. E aí vocês já podem ir baixando e já dando uma olhada. A próxima lista, que tem alguns exercícios sobre a parte de hidrodinâmica. Eu achei que essas listas estavam com os dois assuntos juntos, mas não tá. Eu achei que estava. Não tem nada, não. Já posto agora para vocês já baixarem e ir olhando enquanto a gente está fazendo. Bloco 11. Tá quase chegando no final, né? Pessoal, alguém já assistiu o vídeo da aula passada? Lista 6. Assim que eu coloquei o vídeo no YouTube, com pouquíssimo tempo apareceu lá notificação de direitos autorais e tudo. Eu tive maior trabalho de cortar o vídeo. Maior coisa. É impressionante como é rápido essas coisas. Pronto, a sexta lista já está lá no Moodle. Salvar. Já dá uma olhada, já baixa ela aí, para ir acompanhando aqui comigo, tá bom? Tá no bloco 11. Não sei o que chama isso de bloco. Podia ser aula, tanto faz, né? Tá. Achei que... Vamos passar em frente. Eu quero questões de hidrodinâmica. Tem empuxo ainda. Vamos fazer essa aqui de empuxo, antes da gente fazer a hidrodinâmica. Foi mal, pessoal. Eu achei que as duas listas, os dois assuntos estavam numa lista só, tá? Vamos fazer aqui a oitava. Essa aqui é legal pra caramba. Deixa eu fazer só o seguinte. Enquanto eu busco um pouco d'água, dá uma olhada, lê o enunciado aí dessa questão, que a gente volta já.
Voltei. Bora lá. Cadê aqui? Deixa eu só olhar. Tá, vamos lá. Voltando para o exercício. Uma esfera de isopor tem um certo volume, né, de 200 centímetros cúbicos, e está inicialmente presa a um fio, e esse fio está preso no fundo do recipiente, tá? Se eu cortar o fio, essa esfera aflora, ou seja, ela passa a flutuar na superfície da água, tá? Nessa situação, ele dá as massas específicas do isopor e da água e pergunta qual é a tração do fio na situação 1. Bom, na situação 1, vamos ver quais são as forças que estão atuando sobre esse sistema. Fio, água e isopor, tá? A bola de isopor, se o fio for cortado, ela vai flutuar, certo? Então tem uma força empurrando essa bola para cima, e essa força é a força de empuxo, ou então força de flutuabilidade, tá? A gente vai chamar aqui de empuxo, tá? Só que apontando para baixo, eu tenho o peso da própria bola, tá? Que é justamente aquelas condições de flutuabilidade. Se o peso for maior do que o empuxo, ela vai flutuar. Se o empuxo for maior do que o peso, ela vai flutuar. Se o peso for maior do que o empuxo, ela vai afundar, tá? Então, eu tenho que levar em consideração a força-peso, tá? E com isso, como todo esse sistema está em repouso e o empuxo é maior que o peso, porque na situação 2 a esfera vai subir, né? Então, a força que o fio está exercendo sobre a esfera é uma força de tração que tem que apontar para baixo. Tá bom? Então, na letra A, a gente pode considerar o seguinte. Na letra A, a gente pode considerar assim. A força resultante é igual a 0. A força resultante é igual a 0. Então, eu posso dizer... E aqui, Alan, tá? Aqui eu posso escolher também o meu referencial. Se eu disser que todas as forças que apontam para cima são positivas, eu que estou determinando isso, tá? Então, a escolha do referencial cabe a você. Você escolhe o referencial que você quiser, certo? Então, fazendo isso, eu tenho que o empuxo menos o peso menos a tração, tudo isso é igual a 0. Então, essa força de tração, tá? Essa força de tração, ela vai ser calculada como sendo o empuxo menos a força-peso, né? Eu estou passando só menos tração pro outro membro, tá? E aí, essa força de tração é o empuxo, que é o peso do fluido deslocado, que a gente determinou na aula passada isso como sendo a densidade do fluido vezes o volume submerso vezes a gravidade, menos o peso da esfera. O peso da esfera. Vocês concordam comigo que eu posso escrever logo densidade do isopor vezes volume total vezes gravidade? Aqui eu já estou fazendo a troca da força-peso como sendo massa vezes gravidade. Eu já estou trocando a massa por densidade vezes volume. Ok? A gente já fez isso hoje. Tá? Vou botar aqui o volume do isopor. Ok? Beleza. Então, a força de tração é a densidade do isopor, que é de 0,6 gramas por centímetro cúbico. E, novamente, vamos lá, chamar a atenção mais uma vez para as unidades.
Isso aqui está em centímetro, isso aqui está em centímetro, mas a gravidade está em metro, tá? Então, como eu não quero transformar a gravidade, vamos usar o valor dela normal de 10, vamos transformar todo mundo para o sistema internacional, tá? Então, desta forma, eu tenho a densidade, vai ser 0,6 vezes 10 elevado à terceira, e isso vai estar em quilos por metro cúbico, vezes o volume submerso, mas nessa situação 1, o volume submerso é igual ao volume da esfera, porque está toda embaixo da água, e o volume da esfera é de 2 vezes 10 elevado a 2 centímetros cúbicos, e eu transformo de centímetro cúbico para metro cúbico, que a gente fez também já, com um fator de 10 a 6, lembra? 1 metro cúbico corresponde a 10 elevado a 6 centímetros cúbicos. Então, como eu quero passar de centímetro cúbico para metro cúbico, eu vou multiplicar isso aqui por 10 elevado a menos 6, né? Seria dividir por 10 a sexta. E isso tudo, aqui é densidade, aqui é volume, e isso tudo multiplicado pela gravidade, que é 10. Menos... eu vacilei. Tá, eu vacilei. Desculpa. Eu tô fazendo conta demais sem necessidade. Como o volume da esfera, como o volume submerso é igual ao volume da própria esfera, né, o volume do isopor, eu poderia ter colocado todo esse pessoal aí em evidência. Facilitaria muito a minha conta, tá? Foi mal, pessoal. Tá fazendo conta a mais aqui sem necessidade. Então, isso seria colocando volume vezes gravidade em evidência, isso é a densidade do fluido menos a densidade do isopor vezes o volume vezes a gravidade, tá? Agora facilitou um pouquinho mais, né? Isso é densidade do fluido, que é a água, que é 1, menos 0,6. Tudo isso está multiplicado por 10 elevado à terceira, para eu ter o meu valor em quilos por metro cúbico, certo? E aí vou multiplicar pelo volume, que é 2 vezes 10 elevado ao quadrado vezes 10 a menos 6, vezes a gravidade, que é 10, tá? Senão eu ia ter que repetir todo esse termo aqui, fazer esse cálculo 2 vezes, que não tem a menor necessidade, tá? Então, essa tração, ela é de... Aqui vai dar 0,4 vezes 2, dá 0,8. 0,8 vezes 10 dá 8. 8 vezes 10 a quinta, 10 a menos 6, isso aqui dá 0,8 newtons. É a tração nessa situação. Ok? Na segunda parte do problema, na letra B, eu corto o fio, então a tração deixa de existir. Porém, essa esfera, ela passa a flutuar na superfície da água, e o que vai mudar agora é que eu tenho o impulso apontando para cima, o peso apontando para baixo, e essa esfera vai flutuar porque o impulso é numericamente igual ao peso. Agora, note o seguinte, tá? Na letra B, eu tenho o volume submerso, é diferente, tá? O volume submerso é só a parte que está embaixo da água. E a parte que está fora da água seria o volume emerso, tá? Imerso dentro, emerso fora. E aí eu quero calcular qual é a porcentagem da esfera que permanece dentro da água
na situação 2. Então, na letra B, a gente vai partir da seguinte situação, do seguinte caso. O empuxo é igual ao peso, tá? Então, o empuxo é o volume do fluido vezes o volume submerso vezes a gravidade. Isso é igual à força-peso, que eu já vou fazer da mesma forma que eu fiz na letra A. Seria a densidade vezes o volume vezes a gravidade. E como eu quero calcular uma porcentagem, tá? Essa porcentagem que eu vou calcular vai ser a razão, tá? Vai ser a razão entre o volume submerso sobre o volume total. Isso vai ser igual a densidade da água, a densidade do isopor vezes a gravidade, densidade do isopor vezes a gravidade, dividido, para que a letra não sai bonita nem a pau, dividido pela densidade do fluido vezes a gravidade, tá? Nota que a gente já pode cortar essa gravidade. Então, essa porcentagem, ela é dada por uma razão entre as densidades. E aqui, né, eu teria, tanto faz agora, tanto faz, como eu estou fazendo uma razão, tanto faz qual é a unidade que eu estou utilizando, porque qualquer fator de transformação vai ser cancelado. Tá bom? Porque eu estou fazendo uma divisão. Então, seria simplesmente 0,6 da densidade do isopor dividido por 1 da densidade da água, e isso é igual a 0,6, que é igual a 60%. Ok? Tá claro, pessoal? Poderia ser tração mais peso igual a empuxo igual a 0? Poderia. Tá? Poderia, sem problema nenhum, porque no final das contas, tá? Independente do resultado, do referencial que você for escolher, tá? Independente da situação, você sempre vai recair nesse caso. Tá? O que tu falou de tração mais peso sendo igual a empuxo, se tu passar o peso para o outro lado, vai dar a mesma coisa. Tá? Então, qualquer situação vai recair, qualquer referencial vai recair no mesmo problema. Tá bom? O que tu não pode errar é no sentido das forças, certo? Aí não. Aí o problema é maior. Mas a escolha do referencial não influencia nesse problema. Tranquilo, Alan? Beleza. Deixa eu escolher agora uma questão sobre... Eu quero fazer uma questão sobre hidrodinâmica para a gente lembrar o conteúdo passado. Esta aqui é clássica e eu adoro. Bora lá. Aplicação da equação de Bernoulli foi o assunto da aula passada, tá? Diz o seguinte: a entrada de uma tubulação da figura tem uma seção reta de 0,74 metros quadrados. E tem uma velocidade de 0,4 metros por segundo. Na saída, que está a uma distância de 180 metros abaixo, a seção reta é menor, né, a área é menor, e isso faz com que a velocidade aumente para 9,5 metros quadrados. Qual vai ser a diferença de pressão entre a entrada e a saída?
Ainda vou perguntar o seguinte, que aí eu aproveito numa questão só, eu vejo a equação de continuidade e a equação de Bernoulli tudo num jeito só. Antes de responder a pergunta da questão 20, certo? Eu vou perguntar primeiro o seguinte, qual é a área de seção transversal da saída? Transversal da saída da água. Ou seja, qual é a área final aqui, qual é a área nesse ponto de saída, né? Eu vou chamar de AS aqui. Tá, o A parece um delta, mas tudo bem. Eu tenho uma área de entrada, que ele deu, qual é o valor, tá? E quero saber qual é a área de saída. Aqui, pessoal, seria utilizar a equação da continuidade, certo? Área 1 vezes velocidade 1 é igual a área 2 vezes velocidade 2. Porque nessa situação, a vazão é constante, tá? E a vazão é essa multiplicação de área vezes velocidade, tá bom? Então, eu teria, né, simplesmente que aplicar os valores. Uma área de 0,74 vezes uma velocidade de 0,4, isso é igual à área 2, que multiplica uma velocidade de 9,5. Então, esse A2 é simplesmente essa contazinha aqui, que a área tem que ser menor, né? Lógico que a área vai ser menor. Então, esse valor é 0,74 vezes 0,4 dividido por 9,5. Aqui eu vou ter uma área de 0,03 metros quadrados, tá? E a área tem que ser menor porque a velocidade aumentou. Ok? Então, só para lembrar, essa aqui é a equação da continuidade. Certo? Se você diminuir a área, você está aumentando a velocidade. E, para responder a pergunta da questão propriamente dita, né, qual é a diferença de pressão, a gente vai utilizar a equação de Bernoulli. Equação de Bernoulli. Ela diz o seguinte, aqui, pessoal, só para facilitar os índices, tá? Eu estou chamando a entrada de 1 e saída de 2, tá? Só para ficar claro aqui, eu vou chamar a entrada de 1 e saída de 2, só para facilitar os índices na hora de escrever a equação. A equação de Bernoulli diz o seguinte, a pressão 1 mais a metade da densidade vezes a velocidade 1 ao quadrado mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura 1 é igual, é uma constante, né? A equação de Bernoulli, como eu comentei com vocês, é uma equação de conservação de energia aplicada para fluidos, certo? Então, isso é uma constante, ou seja, é a mesma coisa que a gente fez na energia mecânica. A energia inicial tem que ser igual à energia final, tá? Então, para a equação de Bernoulli, as grandezas de trabalho e energia na entrada tem que ser igual na saída, porque o fluido é incompressível, né? Aquelas classificações que a gente fez de um fluido ideal. Então, eu vou repetir todos os termos, sendo que com índice 2. Então, é pressão 2 mais o termo da energia cinética para a saída, mais o termo da energia potencial para a saída, que
que é ρGH2, tá? Bom, eu não sei, em relação à figura, eu não sei qual é a altura 2, não sei qual é a altura 1, mas eu tenho um delta H, né? Que é justamente essa grandeza D aqui. Ele diz que é 180 metros, certo? Então, vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez naquela figura da caixa d'água. Eu posso escolher, né? Eu posso escolher qual é o ponto que eu vou zerar aqui. Tá? Simplesmente eu posso escolher. Então, dessa forma, eu vou simplesmente fazer o seguinte. Eu vou dizer que D, né, que é essa variação de altura, isso é simplesmente H1 menos H2. Para a gente poder organizar esses termos. Tá bom? Para todos os efeitos, isso seria também, interpretando de uma outra forma, isso seria colocar um y igual a 0 na altura de saída. Então, eu iria eliminar esse termo da energia potencial aqui. Para todos os efeitos, isso dá no mesmo, tá? Isso dá no mesmo. Mas eu posso proceder dessa forma também, fazer com que o H, a diferença de altura seja H1 menos H2. Tá bom? E aí eu vou escrever como a questão pede uma diferença de pressão, tá? A questão pede uma diferença de pressão. Eu vou atribuir, tá? Eu vou atribuir que a pressão 2 é maior do que a pressão 1. Tá? Por quê? Porque está mais abaixo no cano e também vai ter uma relação com a velocidade, então vai depender dos termos de energia cinética e energia potencial. O fato do ponto 2 estar mais abaixo, eu teria todo o peso da coluna de fluido acima desse ponto. Porém, o fato de eu aumentar a velocidade diminui a pressão, tá? Então, eu tenho que saber, né, eu tenho que estimar onde é que a pressão vai ser maior, se vai ser no ponto 1 ou no ponto 2. Para todos os efeitos, pessoal, essa estimativa, né, ela vai ocasionar somente no sinal dessa variação de pressão. Se a pressão 2 for maior do que a pressão 1, né, então a gente vai obter que a variação de pressão vai ser um número positivo. Se for o contrário, se a pressão em 1 for maior do que a pressão em 2, essa variação de pressão vai ser um número negativo. Então, e só o sinal dessa variação é que vai me informar onde que a pressão era maior. Tá certo? Então, eu posso considerar, né, que a pressão 2 é maior do que a pressão 1. Se o resultado der positivo, é porque eu tinha considerado de forma correta. Tá bom? Então, só para ficar claro o que a gente está fazendo aqui nessa situação. Então, como eu estou considerando que a pressão 2 é maior do que a pressão 1, eu vou pegar esse termo de pressão 1 e vou passar para o segundo membro, tá? Então, no primeiro membro vai ficar a metade da densidade e eu vou pegar o V2 e passar para cá. Então, vai ficar metade da densidade que multiplica, que eu já estou colocando em evidência, V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado. Isso é igual, aqui eu estou fazendo D como sendo H1 menos H2, certo? Mais ρ G H1 menos H2, que seria pegar esse termo e passar... Seria pegar esse termo e passar para o primeiro membro, tá? Já estou colocando em evidência. Tudo isso é igual a P2 menos P1. P2 menos P1, pressão de saída menos pressão de entrada,
é justamente a variação de pressão que eu estou determinando, tá? E aqui eu já posso substituir os valores. Vou fazer mais para cá, para variação de pressão, que é P2 menos P1, que eu estou só invertendo os termos da equação, tá certo? A pressão 2 menos pressão 1, que é o ΔP, é igual a metade da densidade, que é a densidade da água. Aqui ele não diz, mas a gente conhece que é 10 elevado à terceira, que multiplica velocidade de entrada de 0,4 ao quadrado menos a velocidade de saída de 9,5 ao quadrado, mais o termo da energia potencial, que é a densidade da água, que é 10 elevado à terceira, vezes a gravidade de 10, vezes a diferença de altura, que é o D, que ele dá, que é 180 metros. Tá? Olha aqui que interessante. Eu vou fazer aqui de vermelho, só para mostrar aqui uma coisa para vocês. Eu não estou interessado ainda nos valores, mas vocês concordam comigo que a ordem de grandeza do termo da energia potencial é maior do que o termo da energia cinética? Aqui 9 ao quadrado é 81, tá? Isso ainda é negativo, enfim, tá? Mas eu tenho um valor que tem uma ordem de grandeza de 10 à terceira. Nesse termo, né, aqui seria a ordem de grandeza de 10 à terceira, no termo da energia potencial, isso é 10 à quarta vezes 2, aqui é um termo de 10 à sexta. Então, a energia potencial, tá, o termo de energia potencial, é muito maior do que o termo de energia cinética para esse caso, tá certo? Então, esse valor, ele vai ser um valor positivo, tá? Então, a minha estimativa está correta de que a pressão 2 é maior do que a pressão 1. Porque o termo relacionado à pressão manométrica, né, nesse caso, ρGH, é maior do que o termo da velocidade. Tá bom? Então, vamos só calcular isso aqui para a gente chegar no valor final. 0,4 ao quadrado menos 9,5 ao quadrado, isso dá menos 90 vezes 1.000 dividido por 2 vezes 500, tá? Então, esse termo aqui, Então, esse termo de energia cinética, ele é negativo de 4,5 vezes 10 elevado a 4. Mais um termo de 1,8 vezes 10 elevado a 5. 1,8 vezes 10 elevado a 5, tá? Então, vou botar isso aqui em notação científica. Droga. Aqui vai ficar, 18 menos 4,5. Isso aqui vai ficar 1,35 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. E como o termo é negativo, como o termo é positivo, isso implica que a minha suposição estava correta e eu tenho que a pressão em 2 é maior do que a pressão em 1. Tá ok? Tranquilo, pessoal? Alan, as questões de equação de Bernoulli são bem simples depois que você entende o que significa cada um dos termos, tá? Não é complicado, mas a gente tem que treinar um pouquinho, né? Tem que exercitar
até ir acostumando e interpretar de forma correta cada um dos termos da equação. Tá bom? Turma, bora lá. Escreve presente no chat, por favor. Eu, sinceramente, eu acho muito legal onde a gente pode pegar uma equação e interpretar o que o termo da equação está dizendo, né? Eu acho bem legal fazer esse tipo de coisa. E a garganta foi pro saco. Pessoal, então vocês têm mais uma lista de exercícios para poder trabalhar, tá? Na próxima aula, eu vou falar sobre movimento harmônico, que é um assunto bem legal também, mas eu quero dedicar um pouquinho mais de tempo. Como eu comentei no início, se eu não der essa aula de viscosidade, não tem problema algum, porque vocês ainda têm uma outra disciplina de mecânica dos fluidos, ou fenômeno de transporte, eu não lembro qual é o nome que a gente usa aqui na FAMED, que vai aprofundar muito mais esse assunto de fluidos, tá? Anderson, a lista já está no Moodle, certo? Alan, a equação de Bernoulli, ela só é um pouquinho extensa, realmente, ela é uma equação grande, mas em várias situações a gente vai conseguir simplificar essa equação, tá? Que é justamente o caso de um cano reto, tá? Por exemplo, deixa eu só mostrar aqui a figura. Pronto, aqui na figura da questão 22, por exemplo. Como você tem um cano reto e eu tenho pontos que estão alinhados, o ponto 1 e 2 estão a mesmo nível, o que ocorre aqui é que não tem variação de energia potencial gravitacional. Então, você pode desconsiderar os termos que contêm altura na equação. Então, dependendo da situação, você vai simplificando a equação de Bernoulli. Certo? Então, é aquela história que eu falei, é exercitar, né? Exercitar para que vocês consigam, quanto mais treino você fizer nas questões, mais você vai conseguindo interpretar melhor esse tipo de situação. O José está falando que o nome da disciplina é Mecânica dos Fluidos, certo? Tudo que eu estou falando e muito mais coisa, tá? Ela é bem legal, a cadeira é bem legal. Tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos encerrando por aqui. Próxima aula, eu vou tratar com vocês sobre movimento harmônico, tá? E também é um conteúdo bem legalzinho, bem interessante. E a gente se vê na próxima aula. Tá joia? Não esqueçam, começa a cuidar do trabalho de APS. Tá joia? Um abraço, pessoal. Até mais. Boa noite, professor. Até mais. Uau. Boa noite. E pessoal, até agora a gente viu essa parte de mecânico de eletrostático, né? E eletrodinâmico, não foi? Não, hidrostático e hidrodinâmico. Hidrostático, verdade, professor. Isso beleza. Eletricidade é outra cadeira. Não, beleza, que eu só confundi aqui o nome aqui. Show.